Existem centenas de animais vivendo na floresta com araucária. Alguns deles são mais dependentes dessa floresta, outros não. Muitos ocorrem em várias espécies de florestas, outros são mais exclusivos da floresta com araucária. O mais exclusivo de todos chama-se grimpeirinho. É uma ave bem pequenininha que se alimenta de larvas que atacam o aparelho reprodutor da araucária. Por isso, entre o grimpeirinho e a araucária existe uma simbiose, um depende do outro para existir. O grimpeirinho só vive aonde existem araucárias, e se não houvesse esse pássaro, o grimpeirinho, com certeza as araucárias seriam atingidas de uma forma muito mais importante e significativa por essas larvas que atacam o seu aparelho reprodutor. Mas na floresta com araucária existem várias espécies de animais, desde grandes mamíferos, como no passado existiam onças, pumas, muitos bugios, esses existem até hoje, e outras espécies de macacos, assim como antas, coatis, capivaras, várias espécies de cobras, o serelepe, espécies distintas de sapos, muitas espécies de papagaios. Em relação aos papagaios, existe uma história muito interessante, mas também muito triste. Algumas espécies de papagaios migram durante o inverno, a partir dos meses de abril e maio, aqui para o Planalto, para se alimentar do pinhão, que é a semente comestível da araucária. Quando algumas porções de floresta são derrubadas, o que acontece? Os pássaros, os papagaios que vieram em bando e empreenderam um esforço físico muito grande para chegar até o Planalto e que vêm sempre para os mesmos locais. Se essa porção de floresta foi derrubada, eles não têm o alimento e não têm forças para voltar. O que acontece? Eles acabam morrendo no meio do caminho por falta de alimento. Então, muitas vezes, quando se derruba um pinhal, quando se derrubam as araucárias, não está se destruindo apenas a espécie florestal. Pode-se estar exterminando também muitas espécies de animais daquela região. Os primeiros habitantes da floresta com araucária foram os índios caigangue. Viviam da coleta dos pinhões, que são as sementes das araucárias, e da caça dos animais como a anta, o bugio e o coati. Eram índios que tinham muita intimidade com a floresta, que viviam dela, que sabiam conviver com essa floresta do frio. O pinhão era o principal alimento desses índios. E mesmo depois que o Paraná e que o sul do Brasil foram ocupados, que as florestas foram sendo cada vez mais raras e que os índios foram agrupados em aldeamentos indígenas, quando chegava o período do inverno, eles abandonavam as aldeias, as reservas indígenas e se embrenhavam na floresta para repetir aquele processo ancestral de colheita do pinhão, de fazer farinha do pinhão, de preparar vários outros alimentos. Isso acontece ainda hoje. Em algumas cidades aqui do Paraná, a escola dos índios caingangue, dos índios pequenininhos, tem férias no mês de maio. Por quê? Porque em maio os pais dessas crianças, os índios caingangue, saem para o interior das florestas deles para buscar pinhão. E toda a família tem que ir junto. Então existem férias em maio para que não se perca essa tradição dos índios caingangue. Isso acontece aqui no Paraná. Quando os portugueses e espanhóis chegaram nestas terras, colonizaram os campos, enquanto os caigangue se embrenharam na floresta. Em todo o sul do Brasil, a devastação da floresta com a araucária seguiu um ritmo semelhante, tendo iniciado de forma lenta entre os séculos XVIII e XIX para encontrar sua maior expressão entre 1915 e 1960. Mas a história da madeira é muito diferente aqui no Paraná, porque até o início do século XX, a madeira aqui do sul, ela não tinha grande valor comercial e nem era muito procurada. Aí o que aconteceu? Eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, uma das madeiras mais comercializadas no mundo, que era o pinheiro de Riga, era uma árvore parecida com a nossa, que
acontecia num país longe daqui, lá no Mar Báltico. Era o pinho de Riga, que crescia na Letônia. Ele não pôde mais ser vendido por causa da Primeira Guerra Mundial. Aí foram procurar uma árvore similar para poder comercializar e encontraram o pinheiro do Paraná. Então, a partir de 1915, começaram a derrubar os pinheiros aqui no Paraná com interesse em comercialização, com interesse em venda da madeira. E aí começou a grande derrocada da floresta, do norte do Rio Grande do Sul, subindo até o Paraná. Muitas madeireiras foram se instalando e a floresta foi caindo, foi sendo derrubada, apesar dos avisos dos geógrafos, dos botânicos, dos historiadores, dos estudiosos, dos pesquisadores. Não houve jeito, não houve lei e não houve governo que se interessasse em salvar a nossa floresta. E ela praticamente se acabou. Para a gente ter uma ideia, a quantidade de floresta com araucária era tão grande que a área de floresta era equivalente a 457 vezes o tamanho do município de Curitiba. Hoje, restam menos de 7 Curitibas compostas de floresta com araucária. A Lamber, de Percival Farquhar, fundada no começo do século XX, transformou-se na maior madeireira da América Latina. Em seus 40 anos de funcionamento, calcula-se que tenha cortado mais de 15 milhões de pinheiros, além de outros tantos milhões de imbuias, canelas, cedros e outras madeiras nobres. Com a devastação dos ecossistemas, inúmeras espécies de animais tiveram as suas populações drasticamente reduzidas. Além de preservar os remanescentes dos pinheirais, precisamos aprender o caminho da recuperação de trechos de floresta, para que possamos garantir pelo menos algumas amostras deste bioma. Um velho ditado indígena dizia: a natureza não é algo que herdamos de nossos avós, e sim algo que emprestamos de nossos netos.